Eu faço o café da manhã do meu noivo todos os dias. E eu adoro fazer isso. Porque eu aprendi desde o comecinho vendo meus pais serem assim dentro de casa. Até hoje eles são assim. E eu valorizo muito isso. E eu entendo que se eu quero algo de volta, eu preciso doar, eu preciso dar. A vida é sobre essa troca entre dar e receber. E eu conheço muitas pessoas próximas a mim que só querem receber e que não querem doar. Eu estou falando aqui do café da manhã do meu noivo todos os dias que eu faço, mas isso também vale para um ambiente de networking onde você vai, isso vale para uma amizade que você tem, isso vale para uma troca de negócios, talvez que você começou a fazer, isso vale para uma sociedade, isso vale para tudo. A vida é sobre dar e receber. E não adianta a gente só querer receber. E quando eu faço o café da manhã do André, eu adoro o sentimento de olhar no rostinho dele como ele se sente com aquele cuidado. E melhor do que isso, como eu, mulher, me sinto cuidando dele também. Eu tenho um lado meu muito feminino que gosto de cuidar da casa, que gosto de fazer uma mesa posta. E eu entendo que isso é o meu olhar feminino sobre a minha relação, sobre o meu casamento, sobre os meus futuros filhos. Eu me sinto útil fazendo isso e eu gosto. E isso, na minha opinião, diferente do que muitas pessoas podem pensar, não é sobre submissão. Eu não sou obrigada a fazer isso. Eu escolho fazer. E por que eu tô falando sobre isso? É porque às vezes você quer ter isso de volta, mas você não está dando. E aí fica aquela relação truncada, sabe? Aquele relacionamento difícil, onde você cobra de um lado uma coisa que você não dá, ou onde o outro cobra de você algo que você também não dá. E aí às vezes a gente olha, fica aquela bagunça inteira, a gente não percebe que tudo começa exatamente dessa relação, dessa troca que precisa ser pensada, que precisa ser cultivada. Na minha visão, todo relacionamento, ele é como se fosse uma planta. E uma plantinha você precisa regar todos os dias, você precisa regar, inclusive, dos dois lados. Não adianta você molhar só uma folha da planta, você precisa molhar toda a planta. E é esse regar que eu busco ter aqui no meu relacionamento, que eu busco ter na minha relação profissional com os meus amigos em ambiente de networking, que eu busco ter esse regar com as minhas amigas, mesmo que eu, Laís, seja uma amizade de baixa manutenção. Mas eu sempre penso o quanto que é importante a gente olhar para essas pequenas coisas que são ordinárias na vida, sabe? Porque as pequenas coisas ordinárias, repetidas todos os dias, elas se transformam em coisas extraordinárias na nossa vida. E aí eu quero trazer para você 3 pilares que são importantíssimos, na minha opinião, para a gente manter cada vez mais relações saudáveis e com trocas saudáveis entre seres humanos. E isso não é só sobre um relacionamento amoroso que você tenha, é sobre qualquer relacionamento que você deseja cultivar a longo prazo na sua vida. O primeiro deles é você se posicionar dentro daquela relação. Então, qual é a sua posição? Quais são as suas escolhas? O que você gosta? O que você não gosta? Você tem dialogado? Você tem, de fato, posicionado e dado voz para isso dentro do seu relacionamento, seja ele qual for? Então, quando a gente se posiciona, a gente mostra os nossos reais interesses, fica muito mais fácil para outra pessoa que está lá do outro lado, ela cultivar essa troca com você. Se você não se posicionar, a pessoa vai posicionar você na mente dela como ela quiser. E quem precisa estar no domínio disso é você aí do outro lado. Por quê? Porque se você não falar, amiga, ninguém vai saber. Se você não falar para um parceiro seu como que você se sente em relação a certas atitudes, ele não vai saber. Porque as pessoas não têm uma bola de cristal para ficar lendo o seu cérebro, para ficar lendo a sua mente. Então, amiga, você precisa primeiro, para cultivar bons relacionamentos, ter um posicionamento muito firme sobre quem você é, sobre o que você está disposta a fazer, sobre até onde você está disposta a ir ou não. O segundo pilar é a escuta. E muitas vezes é uma escuta ativa, é uma escuta passiva.
Tem pessoas que têm certas relações que elas têm a necessidade de só elas falarem, só elas mostrarem, só elas tananã. E elas esquecem que existe o outro lado da moeda, o lado da pessoa que também precisa falar, que também precisa ser ouvida. E muitas vezes esse ato de você precisar ouvir alguém, às vezes não está também só nas falas. Quais são as coisas indiretas do comportamento dessas pessoas que você consegue falar, nossa, o que ele está querendo me dizer é isso? Será que é? E você abre o diálogo, pergunta, fala, sugestiona, entende. Não tem como você ter um relacionamento de longo prazo com ninguém no mundo inteiro se você não tiver essa escuta e esse diálogo. Isso é muito importante. Abrir o diálogo, falar para o outro também como você se sente em relação a determinadas situações. Por quê? Porque isso é muito importante para qualquer relacionamento. E é o que, na minha opinião, constrói relacionamentos saudáveis. O terceiro pilar é a manutenção. Uma vez que você se posiciona e que você abre essa escuta e esse diálogo, você precisa ter uma manutenção desse encantamento, digamos assim, né? Você conhece uma pessoa, um amigo de networking, o seu relacionamento amoroso, e aquele primeiro momento da relação é puro encantamento. E com o passar do tempo, às vezes a gente deixa aquilo ali cair na rotina e a gente esquece de encantar de novo. A gente esquece de produzir pequenos momentos de encantamento dentro de uma relação. Coloca um cheirinho na casa, é gostoso. Manda um presente, um mimo para uma amiga sua quando ela nem estiver esperando. Ou uma pequena mensagem. Isso já vai fazer diferença. Porque a pessoa precisa se sentir cuidada por você. Porque se você quer carinho de volta, você tem que dar carinho. Ah, mas eu não sou assim, não é o meu jeito ser assim. Amiga, a gente aprende na vida a ser. O que a gente quer de volta? Como que a gente precisa ser? Que pessoa que a gente precisa se tornar? O que no nosso comportamento a gente precisa mudar, modelar, moldar? A gente somos seres moldáveis. A gente pode aprender, a gente pode evoluir. Uma escritora que era Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Mindset. É um livro do cérebro super colorido e ela fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Quando a gente pensa nessa capacidade que a gente tem de evolução na vida e que a gente olha, a gente entende que nada é escrito sobre a pedra e que as coisas podem ser mutáveis, a gente modela o nosso comportamento, evolui o nosso comportamento e a gente vive ali, ó, essa vida que a gente vai evoluindo e crescendo a cada ciclo, a cada aprendizado, a cada pequena evolução que está passiva ali na nossa frente para a gente aprender com aqueles acontecimentos, com aquela evolução. E é por isso, gente, que eu faço esse café da manhã do meu noivo todos os dias, porque eu espero que daqui a 20, 30, 40 anos, se possível, eu continue fazendo isso para ele e que ele continue fazendo isso por mim. Assim como eu faço com os meus amigos e com as minhas relações profissionais, assim como eu faço com você que está assistindo esse vídeo aqui. Isso aqui também é uma relação. Eu não quero só ligar essa câmera aqui e falar o que eu acho ou deixo de achar. Eu quero abrir diálogo com você que está aí do outro lado, para entender o que você precisa na sua vida, o que você deseja, o que você busca, quais são os seus sonhos, para que a gente possa compartilhar juntas esses sonhos e, de fato, construir relações mais saudáveis, sejam essas amorosas, sejam essas profissionais e sejam essas pessoais da gente com a gente mesmo. Eu te espero nos próximos vídeos e se fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Beijinhos, tchau, tchau!